Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Regeneração e da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Estamos dando início ao nosso ESD online, felizes com a presença de vocês e lembrando sempre que nós seguimos o Guia para Estudo da Doutrina Espírita, capítulo a capítulo, transformando-os em aulas que estão, algumas delas, desde a introdução até o capítulo 11, disponíveis no YouTube, para aqueles que quiserem rever a matéria e para os que não puderam assistir a aula no dia que foi apresentada. Hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 14, Espírito e Matéria, apresentado pela Nilska. Será, então, o segundo módulo. E, para isso, nós vamos orar, pedindo ajuda aos bons espíritos que nos acompanham no nosso estudo. Elevemos o pensamento a Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, pedindo aos bons espíritos que inspirem a Nilska e a todos nós assistam, de onde nós estivermos, participando da aula de hoje. Fica conosco Jesus, abençoando-nos hoje e sempre. Vamos, então, iniciar a segunda parte da nossa aula 14, Espírito e Matéria, relembrando só alguns aspectos para a gente poder seguir em direção ao ponto onde paramos na semana passada. Então, nós falamos sobre conhecimento do princípio das coisas, não é? E eu quero enfocar a questão das definições de espírito. Nesse item, nós falamos sobre a definição do espírito como princípio inteligente do universo. Falamos da Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Deus é o Criador, e o Espírito e a Matéria são os dois elementos gerais do universo com os quais ele cria todo o universo infinito. Então, eu brinquei que Deus é sustentável, porque com dois elementos só, ele cria essa infinidade de corpos que existem no universo. O espírito aqui é o princípio inteligente do universo e a matéria é a matéria elementar primitiva, que a gente vai se deter a estudar hoje na condição de fluido cósmico universal. Falamos sobre isso. Lembrar a definição de matéria, que é o laço que prende o espírito e o instrumento de que ele se serve e ao qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual, sobre o qual atua o espírito, sobre o qual atua o espírito. Lembrando que o espírito é o princípio inteligente do universo. Nunca vai ser demais repetir isso, lembrar isso, para que vocês, nos estudos futuros, possam identificar o contexto em que a palavra espírito está sendo usada. A natureza íntima do espírito não é fácil analisar com a nossa linguagem material. Para nós, como dizem os espíritos, ele não é nada por não ser palpável. Para eles, no entanto, é alguma coisa, porque coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe, simples assim. Passamos sobre todas essas questões, falamos da Trindade Universal, de modo que podemos passar para a nossa etapa de hoje.
E aí, depois, vocês vão poder fazer perguntas, englobando os assuntos da semana passada, que eu tenho certeza que vocês ficaram em casa meditando, dúvidas surgiram, e vocês vão tirar as dúvidas no momento propício. Então, nós vamos falar hoje sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos. Hoje, o nosso capítulo, nossa parte vai ser menor, então vocês vão ter como tirar bastante dúvidas. Esse trecho é da Gênese, onde Kardec fala que os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais de que operam, sobre o que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Como o ar é do som. Então, há o fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, um dos elementos gerais do universo. Essa matéria elementar primitiva, esse ponto de partida de tudo que nós conhecemos como matéria, e aquilo que nós nem conhecemos, mas que um dia vamos conhecer, que é matéria, o ponto de partida é o fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal é matéria elementar primitiva. Ele é criação de Deus. Ele não é uma parcela de Deus. Quando se usam esses termos, eles só podem ser aceitos se forem usados metaforicamente. E em aulas, nós precisamos ter muito cuidado para essas explicações. Então, o fluido cósmico, ele não é uma parcela de Deus. Ele é uma criação de Deus. É a matéria elementar primitiva. É um ponto de partida. O universo inteiro está preenchido pelo fluido cósmico universal. Não existe nenhum lugar no universo onde não haja fluido. O que não há é instrumento para captá-lo, para medi-lo, mas ele está lá. Kardec vai dizer, em algum outro trecho da Gênese que não tem aqui, que ele pode ser encontrado desde o seu estado de imponderabilidade absoluta, ou seja, recém-criado por Deus, até o seu estado de ponderabilidade absoluta, que no nosso mundo material é a matéria tangível, a matéria que a gente conhece aqui, da mesa, da cadeira, dos vários utensílios que a gente utiliza. Ele diz que esse estado de imponderabilidade absoluta a gente só consegue conceber pelo pensamento. A gente não consegue ver o fluido cósmico universal nesse estado de imponderabilidade absoluta. Por quê? Porque o fluido cósmico universal ele é influenciado pelo pensamento, como ele fala aqui. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, se você está num ambiente que não é vácuo, que tem ar circulando, e um som é emitido, esse som é propagado até que chegue um anteparo onde ele não consegue ultrapassar. Da mesma forma, se você emite um pensamento, esse fluido, esse pensamento se propaga no fluido, e o fluido se modifica por efeito desse pensamento.
Então, você não vai conseguir identificar o fluido cósmico universal no seu estado de imponderabilidade absoluta, que é o momento em que ele sai do Criador, onde o Criador o cria. A partir daí, ele começa a ser influenciado por várias ondas de pensamentos. E aí Kardec fala fluidos espirituais. O que são fluidos espirituais? Eles são um dos estados do fluido cósmico universal, a atmosfera dos seres espirituais. Então, os seres espirituais, eles emitem onda pensamento. Essa onda pensamento, ela atua sobre o fluido. Quando ele fala que a atmosfera dos seres espirituais, a gente vai entender aqui, para ficar didático de entender, os espíritos como individualidade, que emitem os seus pensamentos e interferem no fluido cósmico universal, mudando essa estrutura, caracterizando-o como fluido espiritual. Então, o planeta Terra, ele tem o seu fluido espiritual, que é a psicosfera ou a atmosfera espiritual do planeta Terra. O que é isso? O fluido cósmico universal em volta da Terra, da matéria solidificada da crosta da Terra, esse fluido que envolve a Terra, ele era puro, digamos assim, no seu estado de imponderabilidade absoluta, quando foi criado por Deus. Mas a partir do momento que ondas de pensamentos saem dos encarnados e desencarnados da crosta da Terra e influenciam esse fluido, ele não é mais o estado original criado por Deus. Ele já tem uma modificação dada em função do pensamento dos encarnados e desencarnados. Essa modificação é chamada de fluido espiritual. Então, um exemplo, alguém que gosta de usar um perfume bastante perceptível, um bom perfume também, não vamos criar uma situação desagradável, um bom perfume. Tem aquela pessoa que tem o seu perfume, que ela só usa ele, e quando ela chega no ambiente, você, mesmo sem olhar para trás e ver quem chegou, se você tem um bom olfato, você vai identificar aquela pessoa pelo perfume que ela propagou no ar. Aqui foi no ar, né, na atmosfera. Mas se esse perfume, digamos assim, é substituído pela ideia de um pensamento, esse pensamento vai propagar no fluido do ambiente como se fosse um perfume, bom ou ruim. Por isso que se diz que o fluido espiritual é a atmosfera dos seres espirituais. Então, eu demorei um tempo mais para fazer essa ponderação, para a gente entender o que são fluidos espirituais. Então, é a modificação do fluido cósmico universal dada em função da soma dos pensamentos de todos aqueles que estão no ambiente onde esse fluido está atuando. Kardec vai dizer também que a terminologia fluido espiritual não é bem adequada, assim como comparação, porque ele é matéria. Ele é matéria em um estado imponderável, um estado que a gente pode dizer de semimaterial, para ficar fácil de entender, porque não é a matéria conforme a gente conhece no mundo material, que pode ser pesada, tocada e medida. Mas é a atmosfera dos seres espirituais. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então, para manipular os fluidos espirituais, você não pode isolar uma parcela dele, levar para um laboratório, misturar isso com aquilo. Não, você vai empregar o pensamento e a vontade. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. Outras são produtos de um pensamento inconsciente. Algumas vezes, os espíritos podem mudar a atmosfera espiritual de um ambiente, que a gente vai chamar também
de psicosfera do ambiente. Os espíritos encarnados e desencarnados podem fazer isso, tendo uma intenção de mudar o fluido do ambiente. Você está num ambiente onde a psicosfera é desagradável, os fluidos espirituais estão corrompidos. E como é que você percebe isso? Você percebe por uma percepção que não é física, mas é uma percepção íntima, que muitos podem perceber em maior ou menor extensão, de que aquela psicosfera não está boa. E aí, se tem o conhecimento, emitem uma intenção de mudar. Como? Desenvolvendo pensamentos nobres, fazendo uma oração, mentalizando situações edificantes, fazendo com que aquela psicosfera mude. De outras vezes, são produto de um pensamento inconsciente. Então, imagine que numa reunião séria, onde estão todos ali focados no estudo sério do Evangelho, da doutrina espírita, cheguem 2 ou mais pessoas com pensamentos totalmente distantes do grupo ali, com um palavreado chulo, com características levianas. Isso vai criar uma mudança na psicosfera. E o indivíduo, muitas das vezes, faz isso não conscientemente. Ele é assim. Os seus pensamentos, naturalmente, são desse teor. Então, nos ambientes onde ele frequenta, muitas das vezes, as outras pessoas têm esse mesmo teor mental de pensamento, gostam das mesmas coisas, se comprazem com as mesmas conversações. Então, isso nunca foi um problema, isso nunca foi identificado, ele até nem se sente mal, e as pessoas que estão ao seu lado não se sentem mal também, porque vibram na mesma sintonia. Mas quando esse indivíduo, esse grupo de indivíduos, chegam num ambiente com um teor de pensamento diferente, que estão influenciando o fluido espiritual do ambiente de maneira diferente, isso vai ser sentido. Então, cada um de vocês está pensando numa situação desse tipo que já vivenciou, de sentir um pensamento, uma mudança do padrão vibratório do ambiente que foi dado em função de um pensamento que muitas das vezes é inconsciente. E o indivíduo vai, se estiver com intenção séria, aquele que emite o pensamento inferior, se tiver com uma intenção séria de aprender, vai se beneficiar da psicosfera do ambiente onde está e vai ele próprio mudar o teor vibratório. Então, isso para dizer que essa influência pode ser consciente ou inconsciente. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, o pensamento, atua sobre os fluidos como, deixa eu tirar daqui, como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Então, ele faz uma comparação. O fluido é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, tem no ambiente fluídico onde estamos, na psicosfera onde estamos, inumeráveis ondas de pensamento que cruzam o fluido sem se confundirem. Vão para lá, vão para cá, pensamentos bons, pensamentos mais ou menos, pensamentos ruins, pensamentos de fome, pensamentos de sono, pensamentos do que vocês estiverem pensando agora. Eles cruzam o ambiente onde estivermos, cruzam o fluido espiritual e alcançam uma amplitude maior ou menor de acordo com a vontade que impele esse pensamento, mas não se cruzam. Cada um chega
aonde precisa chegar de acordo com a sintonia de quem vai captar essa onda. A onda é emitida. Alguém vai captar essa onda, encarnado ou desencarnado, que esteja nesta mesma sintonia da onda mental. Quem se interessa por esse assunto, depois de estudar todo o capítulo 14 da Gênese e entender tudo sobre fluido, pode aprofundar o conhecimento com o livro Mecanismos da Mediunidade, que fala de ondas, sons, ondas, emissões, mentes, mas primeiro precisa dominar o conhecimento de fluidos, e aí precisa estudar o capítulo 14 da Gênese. Porque se for para lá estudar Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, sem estudar, vai confundir mais ainda o conhecimento. Então, essas ondas se cruzam sem se misturarem. Cada uma chega ao seu receptor. Há um emissor da onda e o receptor. Isso com relação a encarnados e desencarnados. As ondas mentais que nós direcionamos chegam aos desencarnados, como através do fluido, e as deles chegam até nós através do fluido. Não é outro mecanismo da sintonia entre encarnados e entre encarnados e desencarnados, e entre desencarnados entre si. Eu não vou avançar nessa explicação de quando o pensamento atua no envoltório perispirítico, como num espelho, e, de certo modo, se fotografa. Na semana que vem, o João Luiz, quando falar do Laboratório do Mundo Invisível, vai falar da fotografia do pensamento. Mas ele cita aqui o envoltório perispirítico. O próprio envoltório perispirítico é uma modificação do fluido cósmico universal. Então, em torno do espírito, aí eu estou falando de espírito enquanto individualidade, aquela questão 76 que nós falamos ontem. Ontem não, na semana passada. Parece que foi ontem. O espírito, enquanto individualidade, ele tem um envoltório. O material desse envoltório é o fluido cósmico universal modificado do planeta onde ele está encarnado, que é o fluido espiritual do planeta, ou fluido planetário, e modificado também pelo foco de inteligência, que é o espírito. Então, o perispírito é individual e intransferível. Para usar uma linguagem bem fácil de entender, eu tomo do fluido espiritual do planeta Terra, que é o fluido cósmico universal, modificado pela resultante de todos os pensamentos de encarnados e desencarnados da Terra. Dessa parcela de fluido, eu tomo uma parcela para mim, individualizo, e ele vai ser modificado de acordo com o meu campo mental, pela minha consciência, por mim, que sou um espírito. Só para mostrar que a origem do fluido perispirítico é a mesma de todos os fluidos, o fluido cósmico universal, do qual também o corpo físico é originário, mas com uma composição molecular de acordo com a nossa dimensão material, com aquelas características que a gente viu na semana passada de propriedades da matéria. Anotem aí suas dúvidas, porque a gente vai poder tirar depois. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento, e podendo este modificar-lhes as propriedades, eles se acham impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Já falamos mais ou menos sobre isso, né? Então, o fluido espiritual ele se modifica pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como miasmas deletérios, e aí Kardec usa uma denominação da época, né? Miasmas deletérios corrompem o ar respirável. À época de Kardec, um pouco antes, né, já estávamos entrando nas conquistas
da era bacteriológica, com a invenção, o descobrimento do microscópio, das bactérias, dos micro-organismos, antes de a ciência saber que as doenças transmissíveis, as doenças infecciosas, eram causadas por micro-organismos, bactérias, vírus, protozoários, né? Eles achavam que existiam partículas no ar que se chamavam miasmas. Então, a teoria dos miasmas, ela durou muito, a Idade Média toda, e Kardec utiliza um conhecimento da época. Embora logo depois da codificação, houvesse, né, fosse identificado, fosse criado um microscópio, e aí Pasteur, principalmente, ajudou para que fossem identificados os micro-organismos e outros, né, conjuntamente com ele, ou em outros lugares também, mas na hora certa de descobrir, e aí a teoria miasmática ela foi colocada a segundo plano. Então, mas a gente usa a denominação aqui, metaforicamente, né, conotativamente, ele fala como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável, porque se achava que as doenças eram porque tinham partículas chamadas miasmas que deixavam as pessoas doentes. Então, descobriu-se que não eram partículas, mas seres vivos, né? Só para esclarecer o termo, para que quando a gente usar a palavra miasma, a gente saiba do que está falando. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que estes projetam são, portanto, viciados. Ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral destes. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem do meio onde se encontram. Então, como nós falamos, o fluido ele é criado por Deus como fluido cósmico universal. As características que ele vai adquirindo são em função do pensamento que atua sobre ele, modificando. Ele pode ser assim dizer, neutro. Sob o ponto de vista moral, essas qualidades podem ser de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, doçura, etc. Então, do ponto de vista moral, ele vai ser influenciado de infinitas formas e infinitos matizes, de pensamentos moralizados ou pensamentos imorais. Se inventarem um pensamento moral novo, você é passível de influenciar o fluido. Do mesmo jeito, se inventarem um pensamento imoral novo, você consegue impregnar o fluido dele. Isso a gente estuda no curso de passe, todos os passistas sabem disso, a mão cheias, como diria o nosso amigo, e diria a linguagem culta, e é sempre bom lembrar para colocar em dia essa matéria do curso de passe. Sobre o aspecto físico, excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, como é que é aqui? Está dulcificantes, suporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc. Então, nós conhecemos bastante, porque a literatura é vasta, principalmente a codificação, sobre a qualidade e a utilização dos fluidos, mas utilizamos pouco. Mesmo nós, espíritas que conhecemos tudo isso, poderíamos tirar mais proveito dessa possibilidade de atuar com o pensamento, modificando os fluidos. Sejam os fluidos do ambiente onde nós estamos, o fluido de uma substância que queremos utilizar como medicamentosa, e seja buscando influenciar pelo pensamento de maneira positiva, esperamos, as pessoas à nossa volta, emitindo uma onda positiva em favor daquele que nós vemos necessitado, uma onda de saúde,
Então, nós podemos tirar muito proveito dessa ação do pensamento sobre os fluidos. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias. E conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então, tanto faz o encarnado como o desencarnado, isso é uma propriedade. Você emite o pensamento e você atua no fluido, encarnado ou desencarnado. Consciente ou inconscientemente, nós já vimos. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto a permanente impressão de pensamentos, há de ter... Fiz aqui. Há de ter... Cadê onde estava? Desde que este se modifique pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser, e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de ainda mais guardar de suas qualidades boas ou más. Sendo perispíritos dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Então, essa emissão do pensamento sobre o fluido, dando a ele qualidades, pode ser inoculada em outro ser, encarnado ou desencarnado, pela similitude da matéria. É a mesma matéria elementar primitiva. É isso o mecanismo do passe. 1, 2. O meio onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Aí está aí os miasmas novamente. Então, o pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Fato este que só o espiritismo podia tornar compreensível. O pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais e, conseguintemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Olha só. Então, o meio onde os espíritos maus vivem, ele está impregnado de maus fluidos. Então, quando a gente vê aquelas imagens narrativas, e recentemente até pela televisão, pelos filmes, das regiões inferiores, onde vivem os espíritos inferiores, elas são impregnadas, o fluido dali é a mesma origem, é o fluido cósmico universal. Mas eles são tão impregnados dos pensamentos perturbados, ociosos, odientos, lascivos e toda sorte de pensamentos inferiores, que eles vão criando aquelas paisagens que são físicas, não são mentais, são físicas no ambiente espiritual, deixa bem claro. Então, aquelas imagens que a gente vê, elas não são fumacinhas, não são espuminhas, elas são resistentes, elas são, na dimensão espiritual, elas são ponderáveis, elas são difíceis de se diluir. Quem leu o recente livro de Divaldo, psicografado por Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, vai ver que existia uma cidade tão cristalizada desses fluidos odientos que os técnicos espirituais, os espíritos superiores que estavam na tarefa de sanear a atmosfera espiritual da Terra, eles tiveram que remover em bloco, retirar um bloco inteiro daquela substância, porque elas oferecem resistência. Nós não vemos
não sentimos as resistências da dimensão material, porque a matéria na dimensão material ela tem uma configuração diferente da matéria na dimensão espiritual. As leis que regem a agregação e desagregação de matéria, a coesão, a repulsão, a gente estuda na química, não é? Aqui da matéria material. Mas a química da matéria espiritual é diferente. Então, embora tenha as mesmas leis que podem fazer com que a matéria lá fique tão resistente, tão ponderável quanto a matéria aqui. Então, muito espírita neófito fica achando que todo mundo espiritual é fluido, é vaporoso. Não, é real. É real de acordo com a dimensão espiritual. Tem leis, tem propriedade de acordo com a dimensão espiritual. Então, por isso que esses meios são assim, porque há séculos e séculos cristalizados com esses pensamentos de espíritos que se comprazem nesse tipo de emissão mental infeliz, que vão manipulando os fluidos, assim como nas regiões felizes, das regiões de condição mediana mesmo, ou nas mais elevadas, como, por exemplo, os relatos de Nosso Lar, das colônias de espíritos superiores, onde tudo é belo, tudo é majestoso, Nas narrativas do livro a gente fica visualizando na tela mental. Então, isso é resultado da atuação do pensamento feliz, do pensamento superior, do pensamento nobre, sobre a matéria, sobre o fluido cósmico espiritual daquele ambiente. Então, por isso que diz que nós criamos as nossas paisagens. Nós criamos no campo mental e damos vida a ela na realidade espiritual. O pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos. Então, quando a gente está emitindo, está pensando, emitindo essas vibrações mentais, a gente tem perda de fluido. Então, aquela pessoa que às vezes fala, eu estudei tanto, eu pensei tanto que eu fiquei cansado. E aí a gente acha que cansaço é só fadiga corporal, acúmulo de ácido lático no músculo. Não, tem fadiga pelo gasto fluídico, por a emissão de pensamento que causa a fadiga. No passe, tem sempre uma pergunta desse tipo, no curso de passe, perdão, tem sempre uma pergunta desse tipo. Se eu der muito passe, eu vou ficar fatigado? Não, se você estiver num ambiente sério, num ambiente amparado, um ambiente especializado, e aí a Câmara de Passe nas Casas Espíritas é esse ambiente, e o ambiente onde se aplica passe na Casa Espírita é esse ambiente especializado, que faz com que você reponha os fluidos doados. Então, você doa e tem o fluido reposto. Da mesma forma que você está numa atividade nobre que demanda de ti essa emissão mental, esse pensamento, mas você está na atividade nobre, os espíritos bons sempre acorrem a quem está numa atividade nobre. Então, o indivíduo repõe o fluido gasto com essa emissão mental, que modifica, mobiliza fluidos do próprio perispírito. E ele fala, conseguintemente, ocasiona perda de fluidos espirituais e, conseguintemente, de fluidos materiais, de tal maneira que o homem precisa retemperar-se com os efluidos que recebe do exterior. Então, você tem que estar sempre se retemperando. E como é que se retempera de fluido espiritual? Através de atividades nobres no campo espiritual, através da oração, através de uma atividade que você atraia para si energias similares àquela que você está emitindo. Aquele que só se desgasta fluidicamente por questões materiais, ou mesmo por questões espirituais, mas que não são questões nobres, ele só perde e não repõe. E isso se ressente no físico, ele fala aqui. Ocasiona perda, produz uma espécie de efeito físico e ocasiona perda real de fluidos. Muitas das vezes,
essa perda de fluido gera doença no corpo físico, por conta dessa perda sem reposição. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Então, os fluidos se combinam pela semelhança. Os dessemelhantes vão se repelir. Se chega alguém no seu ambiente de trabalho com uma carga de energia negativa, querendo direcionar para você, mas você o recebe com uma carga de energia boa, nobre, sem ideias preconcebidas, no intuito de ajudar, você anula o fluido negativo que ele trouxe. Mas, do contrário, se você recebe e vê que o indivíduo está com má intenção e você resolve revidar a má intenção, você assimila o fluido que ele está trazendo. Como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Disse tudo, né? E, dito isso, a gente já falou bastante sobre a ação do pensamento sobre os fluidos. A gente vai falar das curas. As curas que, principalmente as curas que Jesus fez, que foram consideradas pelas outras doutrinas como milagres, a doutrina espírita vai explicar como uma propriedade da lei natural, da ação do pensamento sobre os fluidos. Mas nós vamos falar daqui da cura genericamente. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele, repetindo para lembrar. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, o fluido universal é o elemento primitivo tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, que são ambos transformações dele. É a mesma matéria elementar primitiva. Já que tem a mesma matéria, pela identidade da natureza, embora a configuração molecular dê a eles características diferentes, esse fluido condensado no perispírito, que a gente vai chamar também de fluido perispirítico, ele pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Então, se é a mesma matéria do perispírito e a matéria do corpo, eu posso emitir uma onda mental que vai usar como veículo o corpo espiritual, o perispirítico, e vai atuar no corpo, substituindo uma molécula do corpo físico que está funcionando mal por uma molécula melhor. Então, eu mesmo posso fazer isso no meu corpo. O pensamento age tendo como veículo fluido, não é isso? O meu perispírito é fluido. Meu corpo também é, mas entre o corpo e o espírito há o perispírito, que é o intermediário. Então, eu, espírito, emito uma onda mental fortemente pensada, repetida, não é uma coisa banal e nem rápida, é uma coisa sistemática, repetida, pensada. Eu posso atuar sobre o fluido perispirítico, enviando para que atue no corpo, que é fluido também, fazendo essa substituição e operando a minha autocura. O dia que todos nós dominarmos essa possibilidade, a medicina vai ter que encontrar outra especificidade para atuar, né? Porque ninguém vai precisar tanto dos médicos. A cura se opera, então, mediante a substituição de uma molécula malsã por uma sã. O poder curativo está, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Então, quanto mais fortemente pensado é um pensamento, quanto mais energia da vontade for colocado, e quanto mais pura for a substância, mais eu vou conseguir alcançar essa almejada cura.
E aí alguém deve perguntar, então por que as pessoas não conseguem se curar a si mesmas? Porque existe toda a questão da necessidade de passar pela prova. Muitas das vezes a doença é o remédio. Não vamos aprofundar isso, mas só para citar. E aí, mas quando ele fala também que o poder curativo está na razão direta da pureza da substância inoculada, será que a substância que eu estou usando para atuar no meu próprio corpo, ela é pura? Será que o meu pensamento ele é o tempo todo nobre, puro, virtuoso? Ou só quando eu estou querendo a cura? E outras vezes eu tenho todas aquelas características morais e imorais que dão ao fruto do meu perispírito uma característica impura. Como é que, se o fruto do meu perispírito, que gravita em torno de mim, espírito, está corrompido por todos os pensamentos negativos que eu 24 horas por dia acumulo, embora não fale, mas eu guardo para mim, como é que eu vou inocular esse fluido no meu corpo físico para substituir a molécula malsã? Lembrando que aquela molécula malsã do corpo físico só está ali porque ela está no perispírito. O dia que o perispírito estiver purificado, eu não vou ter mais a pereba no corpo físico. Então, essas são aplicabilidades desse conhecimento teórico que a gente precisa pensar mais sobre isso. Da mesma forma que eu posso emitir esse poder curativo em direção a outro, a um outro espírito. Da mesma forma que eu atuo no meu corpo físico, eu atuo no corpo físico do outro, porque há a identidade, a semelhança de natureza dos fluidos. E aí valem as mesmas considerações sobre pureza. Não é pureza, estado de espírito puro, porque o tipo mais perfeito, o único espírito puro que veio à Terra para nos servir de guia e modelo é Jesus. Mas é pureza de sentimentos, de intenções, do indivíduo que está se esforçando dia a dia para se tornar melhor, para domar os pensamentos infelizes. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicamentosas alteradas. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Também é matéria do curso de passe. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, que é o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, o próprio fluido do magnetizador, o médium encarnado, que vai pelo desejo da sua vontade e tendo um fluido com uma qualidade superior, ele vai inocular o seu fluido no outro, magnetizando o outro para alcançar a cura, que é um magnetismo propriamente dito, ou um magnetismo humano. Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência físico-moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então, assim como pode acontecer por vontade do próprio magnetizador, do próprio encarnado que deseja operar a cura ou aliviar o sofrimento, pode ocorrer pelo próprio desejo do espírito desencarnado, que tem um perispírito de identidade e condições com o perispírito do encarnado, que vai atuar perispírito a perispírito, fazendo o efeito, alcançando o efeito desejado, o efeito físico ou moral qualquer. É chamado de magnetismo espiritual. Também está na razão direta das qualidades do espírito. Quanto mais moralizado o espírito, mais ele terá condições de emitir um fluido com características superiores. E pelo fluido dos espíritos, que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se eu preferir, humano espiritual, que quando há a união de intenções do encarnado e do desencarnado. Então, o encarnado tem fluido para doar, com as características
que ele já conseguiu desenvolver no campo moral. O espírito que quer auxiliá-lo, que quer atuar, que está na tarefa com ele, também tem os fluidos e tem os fluidos com as características morais que ele já alcançou. Por isso que ele é um benfeitor, é um trabalhador ali do campo espiritual. Eles se unem e os dois fluidos são inoculados naquele que recebe o fluido, que é o magnetismo misto, semi-espiritual ou humano espiritual, que é o que ocorre comumente nas câmaras de passe numa casa espírita. O médium passista ou o magnetizador, que doa o seu fluido, mas não puro, doa juntamente com o espírito desencarnado que está ali, que é o responsável pela tarefa ali, está na tarefa também quanto ele. Então, é o magnetismo misto, ou humano espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual ele imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Então, se você está na câmara de passe preparando para dar passe, há espontaneamente um grupo de espíritos ali para ajudar. Mas você não conta que eles vão estar espontaneamente ali. Você vai fazer uma evocação, uma prece, pedindo que eles se sirvam de você da melhor maneira possível, e aí eles virão com mais intensidade, porque se junta o desejo deles ajudarem com o seu desejo de que eles ajudem. Então, há uma comunhão de fluidos aí para a ação magnética. E aí, dessa parte da Gênesis, a gente pula para o livro dos médiuns, que fala da ação dos espíritos sobre a matéria. Aí a gente já vai falar, a gente falou do fluido, da ação do fluido, da cura. Vamos falar, então, dos espíritos, da ação sobre a matéria mais ostensiva, digamos assim, que se pode perceber por características materiais. Kardec diz que a questão toda está em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se ao vivo. E aí ele nos induz, através do seu método indutivo, a entender que por que não poderiam esses seres inteligentes, que de certo modo vivem no nosso meio, se bem que invisíveis por natureza, atestar-nos de qualquer forma a sua presença? Então, por que não? Por que a alma não pode, depois da morte, não pode se manifestar aos vivos? Se são seres inteligentes que povoam o mundo espiritual, olha só como a gente está usando aqui alma como sinônimo de espírito aqui, que povoam o universo fora do mundo material, invisíveis por natureza. Por que eles não podem atestar a presença? A lógica leva a crer que podem, né? Se você assume que há espíritos, há seres reais, individualidades que povoam o mundo espiritual, por que eles não podem se comunicar? Uma causa, especialmente, é contribuída para fortalecer a dúvida, que é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se podem manifestar. Então, a dúvida sobre se eles poderiam ou não se comunicar, ela está toda centrada na ignorância da natureza dos espíritos. Porque as pessoas acham que o espírito é uma fumacinha, uma luzinha, e não. Eles são seres reais que estão, quando desencarnados, numa dimensão real, embora invisível para nós. Adquirindo conhecimento daquela natureza e desses meios, as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no campo dos fatos naturais. O espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo envoltório. Observemos-los atentamente no instante em que acabam de deixar a vida, Kardec diz. Quando o espírito deixa a vida material e ele não tem conhecimento sobre a vida espiritual, ele se acha vivo porque ele vê o seu corpo perispirítico, que é igual, semelhante ao que ele deixou na Terra, mas, ao mesmo tempo, ele vê, muitas das vezes, o seu cadáver. E aí isso traz confusão. Mas ele, como ele está pensando de posse da sua consciência, embora um tanto quanto perturbado pela situação que acaba de vivenciar, ele se acha vivo, porque ele pensa, ele está, de certa forma, compreendendo como compreendia antes, então ele se acha vivo.
Mas ele olha para o corpo e vê que o corpo está exângue, está sem vida. Então, isso faz com que ele se torne confuso, porque ele não conhece o perispírito, que é o corpo espiritual, que é o envoltório que ele guarda, que eu não vou avançar, porque nós vamos ter uma aula só sobre perispírito. Mas vamos lembrar que Kardec diz que há no homem 3 componentes. A alma ou espírito, princípio inteligente, onde tem a sua sede o senso moral. Vejam aqui, estamos usando alma e espírito como sinônimos, aquilo que falamos na semana passada sobre as denominações, as utilizações do termo espírito. O corpo, invólucro grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente em um cumprimento de certos desígnios providenciais, e o perispírito, o envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou, antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga destes e acompanha a alma, que assim fica sempre com o envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la à análise. Este segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Durante a sua união com o corpo, que é depois de separar-se dele, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Então, fixem isso. A alma nunca está desligada do seu perispírito. Ah, mas quando Paulo, na estrada de Damasco, viu Jesus, ele só viu uma luz, porque Jesus estava sem perispírito. Não. A luz de Jesus brilha tanto que ela extrapolava os limites sutis do perispírito de Jesus. Mas Jesus estava com o seu perispírito. Mas a luz apagava os limites, borrava os limites do perispírito. Por isso que não dava para ver. Então, a alma nunca está separada, desligada do perispírito. Qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ao perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Por isso que, muitas das vezes, não dá para ver o perispírito com a sua forma humana, porque ele está tão depurado que ele não é visível. Não é para quem não é médium, não é visível nunca, mas mesmo para quem veria, ele não é visível por conta da sua natureza etérea, elevada, porque os pensamentos daquele espírito já estão elevados. A ideia de forma é inseparável da de espírito, e não concebemos uma sem a outra. Aqui, espírito e individualidade, não mais princípio inteligente. Então, a ideia de forma é inseparável. Toda vez que você falar do espírito e individualidade, você vai concebê-lo com a forma dada pelo perispírito. Daí, em outro momento, a gente vai estudar que Kardec fala que pergunta se os espíritos, individualidades, são imateriais. E aí os espíritos superiores dizem, imaterial não é bem o termo. Eu utilizo o termo incorpóreo. Por quê? Porque o perispírito está sempre, o espírito está sempre acompanhado do perispírito, que é matéria. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. A matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É flexível, expansível, a forma que toma conquanto decalcada no corpo não é absoluta, amolga-se à vontade do espírito, que pode dar aparência que entenda. Presta-se a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. A natureza íntima do espírito, propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos-la por completo. O espírito precisa, pois, da matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto da sua ação perispírito, como o homem tem o do corpo. E aí, nós terminamos, esse aqui foi o exemplo que eu usei quando falei da interseção entre espírito e matéria. Eu não vou aprofundá-lo hoje, porque a gente vai estudá-lo quando falarmos de 3 reinos, mas eu trouxe ele aqui para citar, é um esquema
do Hernani Guimarães Andrade, no livro Anais do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que depois nós falaremos sobre ele. E é isso. Deixa eu tirar aqui deixa eu permitir que vocês desmutem. Pronto. Aniushka, a gente tem pergunta no chat. Então, vamos lá. Bom, primeiro, antes, a senhora Arenilda, ela levantou a mão. Eu não sei se ela quer fazer pergunta ou foi algum... Arenilda, pode perguntar. Oi? Não, minha querida, não quero perguntar, não. Eu apertei algum lugar aí que apareceu a mãozinha. Ale, a aula tem um começo, tem a aula e tem um momento. Então, por favor, espere, senão nós fazemos um atropelo e não precisa de dirigente para a aula. Presta atenção. Então, o capítulo foi dado em 2 módulos e nós temos perguntas para fazer. Deu para você verificar se tem perguntas iguais? Não, não tem perguntas iguais. Isso tem que ser verificado. Eu vi algumas meio parecidas. Vamos ver. Então, vamos ver desde as primeiras em seguida, porque a sequência do estudo merece que as perguntas sejam feitas na sequência. Tá bem? Vamos lá? E aí, pode começar a responder? Eu quero que as perguntas sejam feitas na sequência que elas foram formuladas, que é para dar a ideia seguida do assunto como foi desenvolvido. Tá bom, Ale? Tá, primeiro deixa eu pedir desculpa, que não foi a intenção de entrar na frente do... Eu estou fazendo um ajuste, tá bom? Ok. As perguntas hoje estão sobre o assunto de hoje, que é fluido. Sobre o assunto da semana passada, pelo que eu estou puxando aqui, não estou vendo perguntas. Tá ok? Alessandra, dá licença, você vai ler as perguntas? Sim, vou ler as perguntas. Tá. Eu estou pedindo para que as perguntas Obrigado. sejam feitas, sejam apresentadas de acordo com a formulação que foram feitas durante a exposição. Sim, só estou esclarecendo que não tem pergunta em relação ao assunto da semana passada, que ficou aberto para o pessoal perguntar, hoje não tem. O assunto das perguntas está sobre o fluido. Então, vamos lá. A primeira pergunta, do Rogério. A modificação do fluido é mais Alessandra, fácil? Eu tenho pergunta lá da semana passada, eu fiz lá embaixo. Tá. Aqui entrou agora, né? Vamos lá, então. Pergunta da Rosivete. Aniushka, cita as páginas falando dos 3 conceitos do espírito. Eu não entendi a pergunta. Não, é que da semana passada eu comecei falando que você vai encontrar na codificação a palavra espírito em contextos diferentes. Então, a questão 23, ela fala espírito significando o princípio inteligente do universo, um dos 2 elementos gerais do universo. Ele não está falando ali de espírito e individualidade, eu, vocês. É um princípio, um elemento. Mas a mesma palavra espírito, ela vai ser usada para definir os seres. Aí não vai ser. Botei Por favor, quem não está com a palavra, coloca no mudo, para a gente ter uma dinâmica melhor. E aí, repetindo, o segundo conceito é de espírito como individualidade, que é a questão 76, onde Kardec pergunta que definição se pode dar de espírito.
Os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Aí não é mais princípio, é ser, é individualidade. E em outros momentos você vai encontrar, como a gente leu ainda agora aqui, espírito como sinônimo de alma. Alma é um espírito encarnado. Então, você vai trocar. O certo seria, quando você fala do espírito encarnado, fala alma, e quando fala do espírito encarnado, espírito. Mas, didaticamente, a gente usa como sinônimo, alma e espírito. Eu só quis citar isso para que a gente entendesse o contexto quando estivesse lendo. Espero que eu tenha respondido, Rose. Tá. Respondeu, obrigada. Bom, segunda pergunta, eu estou tirando aqui da ordem porque é sobre fluido cósmico universal. Vou na sequência da apresentação, tá ok? Uhum. Então, a pergunta é do Adriano, e ele está perguntando: a água é um dos estados do fluido cósmico universal? E ele diz: pergunto porque no capítulo 10 do livro Nosso Lar, ele dedica um capítulo intitulado No Bosque das Águas, e fala sobre o Rio Azul, que segue em direção ao oceano invisível, para a Terra. E esse rio é mantido pelo Ministério da União Divina, sendo um dos raros serviços materiais deste ministério. Sim. Então, a pergunta é se a água é um dos... A água é um dos estados do fluido, como qualquer outra matéria que tem aqui na nossa dimensão material. A água é matéria, matéria em estado líquido, né? Quando a gente aprende lá na terceira série, né? Estados da água, sólido, líquido e gasoso. Então, é matéria, sim. É formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que são matéria, que são, a seu turno, formados por prótons, nêutrons e elétrons, que são matéria. Os prótons, nêutrons e elétrons são formados por substâncias que são matéria. E aí a gente vai remontar e chegar ao fluido cósmico universal. Mas são matéria, sim. Lá no mundo espiritual, você vai encontrar a matéria em diversos estados também. Só que a matéria, a configuração molecular lá na dimensão espiritual, ela é diferente das leis daqui da dimensão material. Nós não conhecemos, mas você vai ter matéria no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso lá no mundo espiritual. Então, você vai ter parede, você vai ter André Luiz tendo que tocar a campainha para abrir um portão, uma campainha escondida no muro para abrir um portão. Por que ele não passou pelo muro? Porque o muro, para ele lá, oferece resistência. A mesma resistência que a parede concreta oferece para nós aqui. Então, lá no mundo espiritual, você vai ter o fluido cósmico universal organizado na característica molecular necessária para a dimensão de lá. Como é que é? É ligação força-forte, ligação fraca, força de Van der Waals, não sei o quê, que a gente aprende na química? Não sabemos, né? Uma hipótese é a gente se renovar bastante aqui para chegar no mundo espiritual e fazer essas pesquisas todas. Eu tenho vontade de ter mérito para chegar lá e fazer essas pesquisas. Mas é matéria. Eu estou lembrando porque, realmente, quando a gente lê Nosso Lar pela primeira vez, mas tem água. A água não cai. Já me perguntaram uma vez, a chuva que cai é a água de Nosso Lar? Não, não é a água de Nosso Lar. Chuva é outra coisa. Ciclo da água, nuvem, evaporação da água, nuvem, chuva. Mas foi bom você fazer essa pergunta, Adriano, porque permite esclarecer. Então, a água é um dos estados do fluido cósmico universal, tanto quanto as matérias que a gente tem aqui no mundo físico. Só que estão... É uma pergunta que dá uma resposta abrangente. Exato. Uhum. Ficou claro, Adriano? Próxima pergunta é do Rogério. Ele pergunta: a modificação do fluido é mais fácil no perispírito do que no corpo físico ou não há diferença? É mais fácil no perispírito, porque a matéria do perispírito é mais maleável. A matéria do corpo físico, ela é mais adensada, ela é menos maleável, mas é possível guardadas as devidas proporções.
Próxima pergunta é da Valéria. Ela diz, nesse caso, todas as pessoas têm a capacidade de se curar? Nós, nesse nível que estamos, conseguimos mentalizar essa pureza necessária? Conseguimos, mas a gente tem que considerar que a doença para nós é a necessidade. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde ou estamos passando por expiações porque contrariamos a lei, ou já passamos, fizemos um certo aprendizado e estamos num contexto de prova para saber se a gente resiste e não erra de novo. Nesse sentido, no planeta de provas e expiações, você ainda tem muita necessidade da doença. O que é a doença? É o desaguar no corpo físico de uma imperfeição moral, uma imperfeição da mente. Então, você, quando contraria as leis de Deus, você cria uma sombra na sua própria consciência, que repercute na consciência divina e aciona a lei divina que diz que deve haver reparação, que há necessidade de reparação do erro cometido. E aí essa sombra precisa ser desaguada, porque eu sou luz, Jesus já disse, você é luz, fazei brilhar a sua luz. Se eu sou luz e eu criei uma sombra na minha consciência, eu preciso desaguar essa sombra. Como é que eu vou desaguar isso? Emitindo essa energia negativa, que a gente chama de sombra, esse resultado do mal cometido, para a parte que é transitória. Eu não posso ficar com essa sombra para sempre, eu tenho que desaguar de alguma forma. Então, como é que eu vou desaguar? Na parte que é transitória, que é o corpo físico. Então, a doença é isso. Então, muitas das vezes, a cura não é sumir do corpo físico a enfermidade. É fazer com que ela fique solar, que ela saia da mente e fique no corpo físico, que do corpo físico ela vai para algum lugar, que o corpo físico vai seguir seu desígnio providencial. Então, eu posso sim me curar, mas muitas das vezes eu vou ver ainda a marca, eu brinquei aqui, a pereba, no corpo físico. Mas, enquanto espírito, com os pensamentos purificados, equilibrados, eu estou curada. Ah, mas a pereba está ali, eu estou vendo. Não, mas está só no corpo, não está mais na mente. A Benedita Fernandes, um espírito, psicografou uma página muito linda pelo Divaldo, Lesões Ignoradas, onde ela fala que as pessoas que estão doentes com as marcas no corpo físico, elas podem ser vistas ali. Agora, há lesões ignoradas que a gente guarda na nossa mente que vão virar pereba amanhã. Não fala assim, eu estou falando. Que vão virar pereba amanhã. Então, que bom que a gente consegue desaguar a enfermidade no corpo físico. Mas, tanto quanto possível, se a gente conseguir abrandar os efeitos, a gente já tem um ganho, né? Com os pensamentos elevados, com o desejo da cura, da autocura, e aí fazendo com que ela desague só para o corpo e a mente fique curada. É a cura real. Não sei se eu esclareci, esse assunto é muito amplo, né? Mas... Só para ajudar, Nilska, nós não aprendemos a trabalhar a autocura. Somos fracos e gostamos de continuar fracos. No dia que nós nos tornarmos um pouco mais interessados no desenvolvimento dessa parte, nós faremos a nossa autocura, ou pelo menos uma boa parte dela. Pode seguir, Ale. Tem mais uma pergunta da Valéria sobre fluido. O fluido dos espíritos seria, então, mais intenso que o misto? Eles teriam aplicabilidade diferente, digamos assim. A gente não pode falar de intensidade. Há determinados casos que os espíritos podem sozinhos dar o passo espiritual e alcançar o desfecho que eles esperam, o efeito que eles esperam. Mas, em outros casos, eles precisam do fluido do médium encarnado. Por quê? Porque o médium encarnado, não avancei nisso, mas vai chegar o momento de avançar, ele tem o que chamamos de fluido magnético animalizado.
porque é esse mesmo fluido que nós estávamos falando do perispírito, mas como ele está com o corpo físico, esse fluido ele tem algumas características que se assemelham ao corpo físico, mas de mais materialidade, como poderíamos dizer assim. Então, para determinadas atuações, no passe, por exemplo, os espíritos vão precisar do auxílio de um encarnado por conta desse fluido que é peculiar ao encarnado. E, em outros casos, eles vão precisar ir na natureza, pegar fluido da natureza e atuar, manipular, criar lá substâncias. Então, não é a questão da intensidade, é a questão da aplicabilidade. Para determinadas situações, basta o espírito aplicar o passe. Para outras, ele precisa do concurso do encarnado. E a gente não poderia aqui enumerar em que situações são essas, mas o plano espiritual identifica e atua. Temos mais 2 perguntas. Pode fazer? Dá tempo? Uhum. Pode fazer. Da Valéria também. Quando um espírito é formado, ele já é formado com o perispírito? Eu vou dar um esclarecimento simples, mas a gente vai aprofundar isso depois quando estudarmos os 3 reinos. O espírito é criado simples e ignorante. E aí você pode entender isso como o princípio espiritual, mas pode entender também como quando o espírito inicia sua primeira encarnação no reino hominal. Ele passou por todo o processo de evolução, ele deixa de ser princípio espiritual e ele adentra a condição de espírito. Ao longo dos reinos inferiores, ele foi criando em torno de si um envoltório fluídico, que nós não chamamos de perispírito. A gente só vai chamar perispírito quando for espírito. Mas se você vê no reino animal, que antecede em nível evolutivo o reino nominal, o princípio espiritual que está ali, não é espírito ainda, é princípio espiritual, ele tem um envoltório fluídico, um corpo fluídico. Você não chama de perispírito, o cachorro tem perispírito, não. Mas ele tem um envoltório, ele tem um corpo fluídico, um envoltório que ele está aprendendo a utilizar ali e que ele vai aperfeiçoar quando entrar no reino hominal. Então, ele é criado, digamos assim, né, em torno de um foco de inteligência ou espírito, no momento da sua atuação no reino hominal. Mas a natureza não dá salto. Nos reinos inferiores já havia essa ideia de envoltório, embora não fosse complexo como o perispírito. O perispírito é complexo. Ele tem toda a maleabilidade que tem, e ele é especializado, tanto é que da sua especialização é que vai se formar o corpo físico. Então, acho que, por enquanto, basta falar sobre isso, mas a gente vai aprofundar isso quando for falar de evolução. Provavelmente o João. Ok? Não sei se deu para entender. Tem uma última pergunta aqui, que é sobre da Rosivete. Tem uma pessoa com bons pensamentos, boas ações, vibra no bem, essa pessoa pode sofrer ação de trabalhos do mal, e vice-versa, se a pessoa tem energias negativas, direciona isso para essa pessoa que tem pensamentos bons, isso pode, de alguma forma, prejudicar? Consegue, né? Existe um princípio universal de que ninguém sofre sem precisar. E aí, eu sempre uso essa fala. As pessoas falam, ninguém sofre sem merecer. Não, ninguém merece sofrer. Todos nós fomos criados para sermos felizes, é a nossa destinação. Mas, às vezes, a gente precisa sofrer. O sofrimento não é castigo, o sofrimento é educativo, e ele vai durar enquanto não houver o progresso educativo. Enquanto eu não aprender, o sofrimento vai durar. Quando eu aprender, eu não preciso mais sofrer. Então, diante disso, é a lei universal que ninguém sofre sem precisar. Se alguém me deseja o mal, emite energias negativas para mim, e eu não preciso passar por aquilo,
eu não vou passar. Se eu não preciso, por quê? Porque eu já estou num padrão vibratório mental superior. Então, aquela onda de baixo nível não vai me alcançar, porque a gente viu que os fluidos semelhantes se atraem. Os fluidos diferentes se dispersam, eles não se atraem, se afastam. Então, não. Se eu não precisar daquilo, não vai acontecer. O que ocorre é que nós estamos em condição mediana. Então, a gente tem algum ganho, mas ainda tem algumas necessidades a resgatar. E aí, quando há um instrumento, Deus permite que o instrumento atue pelo seu livre-arbítrio e acaba servindo como instrumento. O fato é, o que atua é a vibração, não é o aspecto material, a fórmula, o ritual, mas a energia negativa. Se me encontrar receptiva, vai me receber. Eu vou receber. Agora, se eu estiver num padrão superior, eu vou anular aquela energia e vou criar um campo de força em meu derredor, porque eu não preciso passar por aquilo. Então, é basicamente assim. Então, vamos ver se o Alessandro ainda quer fazer uma pergunta. Você iniciou naquela hora, Alessandro, a fala. Tem alguma questão para você levantar? Eu não tenho pergunta, não. Obrigado. Ok. Então, gente, está na hora? Foram 2 modos muito proveitosos, com uma riqueza de material muito grande. As perguntas também ajudaram muito. E encerramos aqui o nosso estudo Espírito e Matéria, certo? Vamos fazer a nossa prece, encerrar. Está na hora. Jesus, divino amigo, muito obrigado pelo aprendizado que todos nós pudemos adquirir neste capítulo do nosso ESD Online, seguindo o nosso guia para estudo da doutrina espírita. E possamos encerrar aqui nosso estudo com imensa gratidão. Despede-nos, portanto, para que possamos buscar o descanso da noite, quando estaremos estudando fora do corpo em desdobramento. Que assim seja.